Continuou subindo, subindo, subindo. Uma coisa bem interessante sobre o risk entry, tá? Hoje, acho que foi a Geise que me perguntou sobre o risk entry. Aqui, nessa compra aqui. Esse risk entry, galera, ele é assertivo. Ele é assertivo. Só que tem que ficar atento aos consumos de liquidez. Isso aqui, aonde o gráfico parou hoje, que eu marquei aqui. Por que ele parou aqui? Por causa disso. Tá? Ele consumiu essa liquidez. Isso aqui era um flip. Isso aqui é uma zona que quem conhece SMC e quem opera SMC, eles estão chamando isso aqui de zona catalisadora de pullback. Por quê? É uma zona que não foi mitigada por ninguém. E ela não perde a validade. Ela não deixa de ser válida nunca até ser mitigada. Então, o que a gente quer? Pensem assim, o que a gente quer para entrar numa operação? A gente quer que o mercado faça uma quebra, que ele monte uma liquidez e que ele venha na zona para seguir o movimento. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente busca sempre no gráfico? Então, eu tenho liquidez e eu tenho abaixo uma zona importante. Por que essa zona é importante? Porque, primeiro, é um flip. Ele é responsável por esse rompimento aqui. Tá? Por que ele é um flip? Porque ele fez uma interação de preço. Tá? Eu tenho uma interação de preço e eu tenho um rompimento. Então, eu tenho um flip. Logo acima desse flip, eu tenho uma zona de liquidez. Pô, mas como é que a galera ia ver isso? Tem que ver, tem que abrir o gráfico e tem que procurar. Motivo para onde ele parar. Quem estava hoje na aula viu que quando ele estava descendo, 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 eu simplesmente comecei a mudar os time frames e procurar aonde que esse gráfico ia parar. E eu até demorei um pouco para achar esse cara aqui, né? Porque eu estava no 15, eu estava no 1, aí quando eu fui para o 5 que eu vi. E olha onde o gráfico trava. Exatamente ali. Quem operou pelos 5 minutos hoje, né? Nessas entradas, ó, o gráfico fez o quê? Abriu com uma pancada para cima, tá? Se ele tem uma pancada para cima, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho uma quebra de estrutura aqui, originada por esse movimento, quebrou a estrutura, subiu, fez o flip, fez o flip não, fez um choke aqui, tá? O que eu posso imaginar na minha cabeça? Que ele vai voltar para testar uma zona de demanda. Foi hoje o que eu falei, expliquei para o Gabriel isso. Tá? Vou imaginar que ele vai testar a minha zona de demanda. Aí lá no minuto nós tínhamos um paviozinho bem aqui embaixo, onde eu até demorei para marcar, o mercado saiu em cima do pavio e subiu. Tá? Subiu e explodiu. Bom, olhando para esse movimento, a gente tem aqui o quê? A gente tem uma zona de oferta lá em cima. Tá? Por que a gente tem uma zona de oferta lá em cima? Ó, vamos imaginar um choke. Se eu tenho um choke, a mesma coisa que fez para baixo, ele faz para cima. Se ele me deu um choke aqui, ele me originou uma zona de oferta lá em cima. Essa zona de oferta, ela é importante? É muito importante. Por quê? Ela suipou lá. Então, para mim, ela é válida. Marco 5 minutos. A entrada se dá onde? Preciso de liquidez. Eu tenho um ponto de liquidez aqui, onde eu posso marcar, e eu tenho meu ponto de entrada.
É o que eu preciso para simplesmente entrar na operação. Posso entrar em 50% do movimento, acreditando que vai dar certo. E quem pegou esse movimento pelos 5 minutos, arriscou um stop de 100 pontos, uma operação aí de 2.000 pontos. Ah, mas como é que sabia que ia descer 2.000 pontos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Que a gente pode criar expectativa. Rompeu o fundo, projeta para baixo. Desceu o gráfico. Mas o Silver sabia. O Silver Segurou. Alguém entrou. sabia, né? O Silver entrou. Bom, galera, vamos lá. Uns 5 minutos. Ó, o Silver pegou isso aí, ó. E outra, era uma Parabéns. questão, no caso aí, ele poderia ter sido um alvo por causa da questão da mudança de polaridade, né? Porque estava pegando lá do outro lado, né? Então, se a pessoa quisesse arriscar, vou deixar até levar lá a mudança de polaridade, né? E foi o que aconteceu, né? Deu certinho na zona. É. E aqui, galera, pelos 5 minutos, o que é isso aqui? É um padrão que eu já ensinei a galera, é um choke, lá no 1 minuto. Tá? Isso aqui, ó, é um choke. Tu pode tanto entrar na mínima, como tu pode entrar em 50% desse movimento, o stop acima do topo. Ou vai para 1 minuto lá, tá? E faz exatamente isso aqui. Ah, mas tu não marcou de manhã essa entrada? Marquei sim. Marquei uma linha. Eu ainda falei, olha a linha. Olha a linha. Quem estava acompanhando, pegou. E aí, o stop ficaria um pouquinho mais alto, tá? E aí, ele deu a entrada, tá? Pelo 1 minuto, que é fractal. Pelos 5 minutos, tem várias formas de entrar, né? Marca a mínima, marca 50% desse movimento, tá? Do engolfo, certo? Ou marca esse cara aqui, certo? Tem várias formas de se entrar pelos 5 minutos, que eu já expliquei nas aulas também, tá tudo lá nos vídeos, certo? Eu, como opero mais M1, eu não fico muito atento a essas entradas pelos 5, tá? E aí pegaram o movimento. Bom, continuando.